Hoje o nosso convidado aqui, o último convidado da noite, é o Anderson Cosplay do Chaves. Vamos chamar ele aqui rapidinho? Vamos aguardar ele. Oi, Opa! Aí, beleza? tudo bem? Está a caráter? Beleza Está de aí? Chapolin Colorado? Aqui, ó. Tô aqui, ó, de trás de novo, ó. Figurino novo esse aqui. Tô estreando ele hoje. Opa, que honra! É. Primeiramente, eu quero agradecer por aceitar o convite. E conta aí pra gente Ah, como é que surgiu a oportunidade. Ou seja, você fez a oportunidade de ser cosplayer. Conta como é que foi toda essa história. então, assim, ó, eu vou te contar como é que começou a história. A história começou porque eu vinha de uma necessidade de fazer uma mudança na minha vida. A minha vida ela precisava mudar, ela precisava tomar um novo rumo. E esse rumo eu foi mais ou menos assim, ó. Vou te contar um pouco, Sim, um breve resumo sobre a minha história. Uh, um dia eu me acordei e eu precisei fazer uma mudança e essa mudança teve que acontecer porque eu era uma pessoa muito depressiva. sim. No meu passado, eu fui uma pessoa muito depressiva. Eu tinha ansiedade, depressão, eu tive muitos problemas realmente complicados para mim lidar, né? E eu acho até que eu posso dizer que eu não me amava o suficiente. Isso aconteceu até porque na escola eu tive problemas como bullying e várias coisas do tipo. Eu sofri de bullying, muitas coisas assim que foram muito complicadas para mim e até inclusive os psicólogos eles costumam dizer que toda vítima que sofre bullying, eles costumam dizer assim, ó, que a pessoa que é agredida, às vezes ela recusa ajuda. Ela recusa ajuda de um professor, ou de um familiar, ou de um pai, ou de um amigo, porque muitas das vezes essa vítima ela é taxada de inferior, sabe? E isso acaba fazendo com que a vítima não queira dar um, digamos assim, se ela assumir que ela passou por algum problema na vida dela, ela de certa forma vai assumir, né, vai dar ali vai dar a confirmação de que é uma pessoa covarde. E eu escolhi, de certa forma, eu não digo se eu escolhi, mas eu posso dizer que a minha vida, muitos dos meus problemas eu guardei para mim mesmo. E isso acabou fazendo com que eu adoecesse com o passar dos anos. Então, aconteceu que a minha história com o mundo cosplay, Sim. ela começou lá em 2013, mais ou menos. Eu comecei a me envolver nessa época. Foi aí que eu conheci. Foi aí que eu tive a noção de que entrar, né, pro mundo cosplay, né, fazer parte desse universo, era uma coisa que existia, né, e que tinha um espaço, né, para poder se caracterizar como personagem. Então, aconteceu que lá em 2013 eu tive conhecimento em relação a isso, e aí eu comecei aos poucos, dar uma olhadinha, assim, o que eu podia fazer, tirar algumas dúvidas. E é claro que naquela época eu posso dizer que eu não tinha muito recurso, porque eu não tinha muita habilidade com essas coisas. Até porque vale lembrar que 90% das roupas que eu visto, seja de Chaves ou de Chapolin Colorado, eu mesmo fiz. Olha que Eu bacana. fiz, eu fiz basicamente tudo. Então, tipo, é um processo muito longo, né? Um processo muito complicado, porque vamos fazer uma análise, né, na situação. Os personagens que eu faço, ele é o Chaves e o Chapolin, e eles são de uma série dos anos 70, né? E nos anos 70 a qualidade das câmeras não era tão boa.
Então, Verdade. para mim, captar alguns detalhes das roupas era muito complicado, porque eu tinha que analisar, às vezes, por exemplo, para ver o boné do Chaves. Eu tenho, inclusive, vou mostrar ele aqui, que ele está Opa! aqui comigo. Esse boné aqui, o Chaves usou na temporada de 77. Foi de 77 adiante. E, por exemplo, no episódio de Acapulco, ele aparece usando. E esse boné aqui. E para fazer, por exemplo, esse boné, eu tive que analisar muito dos episódios. Tive que analisar detalhe por detalhe, ângulo por ângulo. E foi basicamente assim que a coisa foi indo, né? Eu fui trabalhando lá em 2013 e aos poucos eu fui aperfeiçoando. Só que oficialmente isso começou há exatamente um ano atrás, que foi no Dia das Crianças do ano passado que eu estreiei numas apresentações de cosplay, que foi no dia 11, não, se não me engano foi dia 12 e dia 13 desse mês, exatamente desse mês, há um ano atrás. Foi assim que eu comecei. E essa imagem foi referente a essa ocasião? Exatamente, isso daí foi o meu primeiro evento que eu participei, a qual estava concorrendo com alguma coisa, e eu ganhei em primeiro lugar. Foi um evento pequeno, né? Mas foi o meu primeiro evento e foi muito legal, foi muito divertido esse dia. Dali, o que que você pôde tirar de experiência? Bem, assim, ó, eu realmente posso dizer, e isso é uma coisa que eu digo para todos aqueles que, de certa forma, estão interessados, é que fazer cosplay sempre é uma coisa muito linda, porque imagina, a gente está fazendo, a gente está tentando fazer da melhor forma possível a caracterização de um personagem, né? E o personagem do Chaves, do Chapolin Colorado, pelo menos para mim, eu costumo dizer assim, ó, que ele é dividido em três etapas. A primeira etapa é a caracterização, a roupa, o mais fiel possível. A segunda é a maquiagem. A maquiagem é muito importante, porque no caso da maquiagem, eu levo em torno de 40 minutos no rosto, não do Chapolin. Chapolin eu não estou maquiado hoje, mas eu costumo fazer a do Chaves mesmo. Chapolin eu não consegui fazer, não tive a oportunidade de fazer. Mas do Chaves, eu demoro 40 minutos no rosto e mais uns 20 minutos para mim poder dar um bronzeado no meu corpo, porque eu sou muito mais branco que o Roberto Bolaños, né? Ele era um mexicano, tinha um tom de pele mais amarelado. Então, isso aí é uma coisa que eu não tenho, né? Uma característica que eu não tenho, inclusive pelo fato de mim ser mais alto que ele também, né? Mas isso eu não posso mudar. E a maquiagem eu acho que demora mais ou menos uma hora para ficar pronta, toda, né? E claro, sobre o que tu tinha dito, em questão da experiência que eu tive, e claro, né, eu estava me esquecendo da terceira etapa. A terceira etapa para essa caracterização é que é a interpretação. A interpretação é uma parte muito importante. Eu costumo dizer que para a interpretação eu sempre tento pegar os trejeitos, né, que são o formato do rosto do Chespirito, digo, as expressões dele, né? As expressões são muito importantes, que é aquela carinha de tontinho, fazia às vezes pro Chaves. E também é a postura, sabe? Porque quando a gente veste uma roupa que não é nossa, a gente acaba mudando a postura. A gente precisa mudar a postura porque é um outro personagem, é uma outra roupa. A caracterização exige isso, né? A interpretação exige isso. E finalmente indo, né, para a parte que eu te respondo, a experiência que eu tive em relação a isso é que realmente sempre é muito interessante a gente fazer um personagem que identifica, a gente se identifica e que consegue identificar outras pessoas, porque imagina, eu vou num evento e encontro pessoas que se identificam com esses personagens, que as séries do Roberto Bolanhos já tem 50 anos, né? E em 50 anos, quanta história, né? Quantas gerações? 5 décadas, ou seja, 5 gerações conheceram os programas do Roberto. E eu estou lidando com esse tipo de público. Então, para mim, eu sempre tenho que tentar ser o mais próximo possível do personagem,
como ele agiria, né, digamos assim. E claro, tentando ser sempre o mais gentil possível com as pessoas. E aquela coisa, a gente está sempre entregando uma experiência legal para as pessoas, porque elas sabem, né, que, bem, eu não sou o próprio Roberto Bolanhos, né, mas eu estou fazendo ali o personagem. E isso é uma coisa que a gente tem que sempre tomar muito cuidado, né? A gente está sempre sendo muito gente boa com as pessoas, claro, e mantendo sempre a fidelidade e sempre aquela coisa de a gente está dando uma coisa e as pessoas estão dando em troca, que é o amor, que é sempre uma coisa muito legal, que elas sempre emanam, as pessoas sempre emanam um amor muito grande, né? Que elas sempre dizem assim, ah, cara, tu representa, cara, tu representa uma boa parte dessas gerações, porque tu tá fazendo esses personagens, isso é muito legal, isso é muito divertido. E para mim sempre é uma coisa muito legal, muito positiva saber que meu trabalho tá tendo um efeito, né? Um efeito grande em relação às pessoas que acabam esbarrando por mim por aí, que esbarraram nos poucos eventos que eu participei, né? E é isso. Bacana, olha aqui, tá com a gente aqui, grande produtor do SBT, Nelsinho, sempre ligado nas minhas lives. Conhece o Nelsinho? Produtor do Domingo Legal, trabalha com o Portiolli. Grande figura, Ah, pior abraço. que eu não conheço. Produtor do Acho que Domingo não Legal, conheço. grande Nelsinho. É uma pergunta que eu Pô, que tenho legal. aqui para você. Como é que é levar a mensagem do Chaves, Chapolin? O que que representa para você? O personagem, cada um dos personagens. Eu sempre costumo dizer que o Roberto Bolanhos ele foi muito bem sucedido quanto ele apresentou, né, os personagens. Eu acredito que Chaves e Chapolin Colorado e Chomper e todos os personagens que ele criou, o Dr. Chapatin, todos os personagens que ele fez, até inclusive aqueles que ele não interpretou também, né? Eu acredito que sempre tinha uma mensagem muito legal para apresentar para as pessoas, que eu acho que de certa forma é muito atual. No Chaves a gente vê sempre sempre aquela coisa, né, do menino pobre. A gente também tem o Seu Madruga, que é um senhor desempregado, a Chiquinha, que é uma menina esperta, o Kiko, que é um menino que às vezes tem um ego meio inflado, né? E todos esses personagens, eles conversam muito entre si. E é um retrato, de certa forma, da sociedade, né? Da sociedade é uma coisa muito atual. E no caso do Chapolin Colorado, eu vejo que ele é um herói que, se a gente parar para pensar, hoje em dia a gente está vivendo uma época que é a época da representatividade, né? A representatividade está crescendo muito na área do cinema e tudo mais. E o Chapolin Colorado, ele foge totalmente daqueles padrões, né? Que é o herói forte, valente. Não, o Chapolin ele tem os seus medos e ele foge desses padrões, né? Porque ele é baixinho, ele não é considerado muito bonito pelos padrões da sociedade, né? Então ele foge de tudo isso e ele consegue ser muito original. E esses personagens eles representam muito para mim porque eu cresci assistindo eles desde Legal. sempre. A minha mãe sempre disse que desde que eu tinha, acho que uns 3 anos de idade mais ou menos, ou até menos que isso, eu já assisti os programas. Eu realmente não sei o que que é um Anderson que não assistiu esses programas. Então, para mim, chegar até aqui, nessa idade, eu tenho 24 anos, e saber que eu ainda curto esses programas, que eu curto esses personagens, claro, com uma dose de inocência muito reduzida, né? Porque, né, eu já sei como é que a coisa toda acontecia, né? As gravações, os bastidores e tudo mais. Ainda assim, eu consigo guardar dentro do meu coração de uma forma linda e maravilhosa. E eu vejo que eu aprendi muita coisa com os programas do Roberto. E isso é uma coisa que eu queria que muitas e muitas gerações passassem a ter acesso a esses programas e com certeza aprender muito. Assim como eu aprendi muita coisa, eu queria que muita gente aprendesse também e visse, né? O quão simples às vezes são as séries e quão valorosas elas são. Elas não tinham efeitos especiais,
mirabolantes, né? Não era aquela O segredo coisa. era a Tanto pela simplicidade, época, né? A mensagem, sim, simplicidade. sim, e até, talvez, eu não sei, por questões de investimento da época, não sei se a Televisa investiu tudo que podia na época, ou que eles tinham condições, eu não sei. Mas eu sei que, ainda assim, os programas, por mais simples, às vezes a gente vê tanta produção aí hollywoodiana que, que tem aí, às vezes ele investe em bilhões em efeitos especiais, essas coisas todas, e às vezes não consegue encantar tantas pessoas quanto uma série mais simples, que tem um conteúdo, que tem uma história legal e coerente para se contar, né? E que sempre tem uma mensagem boa. Eu nunca assisti um episódio do Chaves e no final eu me senti mal. Eu acho que não tem um episódio que eu me senti mal no final. Verdade. E essa imagem aqui com a criança aqui, como é que foi receber o contato de um abraço, né? De uma criança? Através Ah, pelo sim, personagem. sim, isso aí foi, acho que foi o primeiro dia que eu vesti a roupa de Chapolin. Tipo, ninguém sabia de nada, ninguém sabia que eu fazia isso. E aí eu estreiei nesse dia. E, bem, nesse dia foram muitas crianças, acho que foi mais ou menos umas 100, 200 pessoas, na verdade, né? Eu acho que foi numa tarde de shopping. Foi numa tarde no shopping isso. E foi com muitas pessoas que eu tirei foto nesses dias. E aí esse dia, essa foto, quem tirou foi o meu pai, porque eu tava tirando, na verdade, a foto com a mãe da criança tava tirando foto nossa, né, minha da criança, e aí meu pai foi lá e registrou a foto e aí eu guardei ela. Foi uma das primeiras que eu tive, a qual tem uma outra criança, né, junto. Foi muito Bacana. legal. E essas fotos aqui, você põe algum efeito para ilustrar a vila? Como é que você faz? Sim, sim, todas essas fotos, até inclusive eu tô postando ela aos poucos no meu Instagram. Eu já soltei tudo lá no Facebook, mas no Instagram eu tô postando aos poucos, que é para ter conteúdo, né? Essas fotos elas são tiradas num estúdio, né? Um estúdio normal, com fundo preto, assim como as outras fotos que eu postei, só que elas são colocadas uma montagem, né? Com o fundo da vila ali. Aí foi até inclusive um amigo meu que fez, o Alexandre, foi ele que fez as edições das fotos, né? Ele fez umas edições muito legais, ficou muito bom, gostei muito do trabalho dele. Bacana. E o processo da maquiagem? Já o Chapolin você falou que não precisa muito, mas o Chaves leva algumas horas ou é rápido? Demora mais ou menos 1 hora para Uma ficar hora. pronto tanto o rosto quanto o corpo, né? Porque eu sou bem branco. Se tu vê aí nessas fotos, eu tenho mais bronze na minha pele, Ah, né? sim, sim, dá para notar. E do Chaves, ele é um processo. Na verdade, não é que do Chapolin não seja. Só que assim, eu nunca quis me maquiar como Chapolin, porque eu participei, como eu disse, de poucos eventos. E o Chapolin, eu vou te dizer bem a verdade, eu tenho um pouco de medo de fazer a maquiagem do rosto do Chapolin, porque eu sei que eu vou precisar. Só que do Chapolin, é como eu tenho que tirar esse capuz aqui, né? Porque ele tem um compartimento. Eu tenho que tirar o capuz e com certeza a maquiagem vai passar toda pra roupa. Eu tenho medo de borrar e começar a estragar, sabe? Então, por enquanto, eu tô evitando fazer a maquiagem de Chapolin, tanto que hoje eu não fiz. Mas eu vou começar a fazer mais adiante, até porque eu penso em fazer um book dedicado ao Chapolin também. Bacana. E a ideia da roupa para construir demorou muito? Porque você ainda faz a Demorou. criatividade e exerce, né, através, montando a roupa, montando o look, que é algo que a gente não vê assim na internet à venda. Isso eu queria lhe Não, perguntar, não. que na internet não está à venda. É muito raro. Não, não. Não, a gente não encontra nada de. É que assim, ó, até uma coisa que infelizmente acontece, mas eu não sei porque que acontece, é que o Chaves e o Chapolin, eles são programas bem populares no mundo todo. Eu acho que quem vive aqui no Brasil e fora do Brasil sabe disso. Só que, como posso te dizer? O Chaves e o Chapolin não tem muitos cosplayers que fazem, sabe? Tem muitos cosplayers, eu não vejo o pessoal fazendo desses personagens, desses dois. E é muito complicado, eu admito, é muito complicado de fazer. Porque, por exemplo, no caso da minha camiseta, a camiseta que eu visto do Chaves, eu até tô com ela aqui também.
Vou dar uma mostradinha aqui. Essa aqui é uma das camisetas que eu uso, ó. E essa camiseta, não existe a estampa. Não existe a estampa dessa camiseta aqui. Essa estampa eu faço ela à mão. Eu faço ela à mão com pintura, com tinta de tecido. Eu compro o tecido mais adequado e aí eu compro as tintas e faço a pintura tudo à mão. Então é tudo manual, é tudo à mão mesmo. Não tem essa coisa de procurar tecido, de mandar fazer, impressão. Não, eu faço tudo à mão. Por enquanto eu faço à mão. E a mesma coisa na estampa do boné, a mesma coisa dos remendos que tem na calça, né? Nas calças. A mesma coisa das botinas, as botinas elas são meio sujinhas. Tudo isso é eu mesmo que fiz, graças a Deus. Fala aí um pouquinho do feedback da galera. Como é que tá sendo? Não O entendi. feedback do público, que ele acompanha através pelas postagens, como é que tá sendo? Sim. Bem, as pessoas eu acho que eu peguei muita gente de surpresa, sabe? Porque eu lembro que quando eu comecei a fazer, as pessoas elas não sabiam que eu fazia esse tipo de coisa, sabe? Porque realmente eu tive uma grande mudança de um ano para cá, né? A minha vida, ela foi bastante. Acho que eu posso dizer que 10 anos da minha vida foram muito tristes. E até, inclusive, eu gosto de dizer que eu não venci isso sozinho. Eu não posso só dizer assim, ó. Foi só fazer cosplay que me motivou a mudar, a ser uma pessoa melhor. Eu digo que a primeira ajuda que eu tive foi espiritual. Foi papai lá de cima, foi Verdade. Deus. E aí, depois, eu procurei, porque eu acho assim, é uma coisa meio complicada, sabe, essa parada, porque é meio difícil de me colocar, eu queria até não colocar errado, porque ao mesmo tempo que eu acho que realmente eu sim eu tive a ajuda de Deus, eu também tive que tomar uma iniciativa. Então, a partir do momento que a gente toma uma iniciativa, a gente toma a ajuda que a gente precisa. Porque é a mesma coisa que uma pessoa tentar ajudar a gente. Se a pessoa não ajudar, não se ajudar, não adianta uma pessoa tentar ajudar ela, sabe? Então, a minha mudança aconteceu. Ela simplesmente aconteceu aos poucos, eu fui me dedicando, fazendo tudo isso. E aí eu cheguei e fiz, né, as primeiras figurinhas, os primeiros figurinos, as primeiras apresentações. E a galera achou muito legal. Muita gente começou a me procurar para me fazer pergunta, de onde eu arranjei o boné que eu visto, a camiseta, como é que são feitas essas anteninhas aqui, ó, que tem um segredo que muita pouca gente sabe do que é feita essas antenas, exatamente para ficar com esse efeito assim, ó, de Legal. balançar, que nem a da roupa Pode original, revelar o que ela segredo? é exatamente. Sim, sim. Para o pessoal aí que pensa em fazer, essas anteninhas elas são assim, ó. Eu fiz elas com um material que ele é meio raro de encontrar, que se chama espartilhos. Espartilhos que são umas hastes de metais. Não, não. São umas hastes de metais que são nos espartilhos que são feitos, são usados para fazer os espartilhos de mulher. Que são aquelas roupas, sabe, que seguram assim o corpo da mulher Uhum. para ficar bem durinho assim, para ficar bem o corpo bem retinho. Então, né, nesses espartilhos vem uns metais, assim, né? Só que vem para vender, tem para vender nessas casas de aviamentos, e eu comprei. Eu comprei e fiz disso, que é exatamente o mesmo material que era usado naquela época. Fiz os pompons e prendi numa tabuinha redonda que era exatamente como a roupa do Roberto. E é assim, é basicamente isso. E é exatamente desse jeito aí que era feita a roupa original, eu tentei fazer do mesmo jeito. E qual é o prazer da Se for falar satisfação? O prazer da satisfação de fazer todo esse trabalho. Aí quando você vê as fotos assim, o que passa a imagem para você? passa a imagem de uma pessoa que venceu seus problemas. Claro, tem ainda seus problemas, mas superou muita coisa. E é muito doido, sabe, para mim, porque a verdade é que quando a gente faz essas coisas, eu acho que a gente nunca tem uma verdadeira noção do que a gente está passando para as pessoas. Eu acho incrível,
poder vestir a roupa mais fiel, né, possível do personagem e poder aparecer em eventos, interpretar ele ali por 1 ou 2 horas, andar que nem ele, falar com as pessoas sendo bem-humorado. No caso do Chapolin, ele é um personagem bastante versátil, ele pode ser qualquer coisa. Chapolin eu gosto bastante de fazer ele porque ele se encaixa em várias coisas, sabe? E eu acredito que eu nunca tenho uma noção verdadeira do que eu posso causar para as pessoas quando elas me encontram num evento. Então, isso é uma coisa que eu não sei, sabe? Eu não consigo definir, eu não consigo dizer, assim, o que passa para as pessoas. Mas, para mim, sempre é muito legal. Depois que eu vejo as fotos, eu penso, poxa, é eu mesmo. E é assim, sabe? Eu posso dizer que eu participei de muito pouco evento, né? Porque eu comecei há 1 ano atrás, e há um ano atrás era outubro. E de outubro até janeiro, fevereiro, por aí, que foi quando a pandemia começou em Março. fim de março, por aí, né? Foi muito pouco tempo, sabe? E a gente já tem aí boa parte desse ano de 2020 que tá aí, né? Essa coisa, assim, sabe? E eu tive muito pouco tempo, mas os poucos eventos que eu participei, e mesmo não tendo evento, saindo em fotos e fazendo vídeos, algumas coisinhas assim, uns trabalhos pequenos na minha casa, e ainda assim eu consegui atingir muitas pessoas e muitas pessoas acharam legal o meu trabalho, admiram, muitas pessoas elogiam, muitas pessoas compartilham às vezes as minhas fotos e postam em alguns lugares por aí, nos grupos e é sempre muito legal tudo isso, né, que está acontecendo. Eu agradeço muitas pessoas que divulgam o meu trabalho e que gostam, né. Logicamente que eu não sou o Roberto Bolanhos, eu sou um cara Apenas normal, sou admirador. Anderson. Exatamente, sou um admirador, eu sou um fã assim como todo mundo. Eu só fiz as roupinhas ali e tentei fazer uma homenagem para ele do meu jeito. Poxa, eu admiro muito assim, a criatividade de fazer a roupa, porque é uma coisa que não é fácil, né? Uma é fazer a roupa e a outra é representar, né? Tem pesos ali. Então, meus parabéns. Obrigado. Olha, teve momentos aqui que você encontrou outro cara que representa o rei do pop. Fala um pouquinho. O Rodrigo Teaser. Rodrigo Teaser. Sim. Isso foi num show que teve na cidade de Pelotas, que eu sou gaúcho, né? Ele teve na cidade de Pelotas e uma coisa que eu acho muito legal de falar a respeito disso, porque esse show, essa foto eu tenho. Eu gosto muito, sabe, desse momento, porque foi há 1 ano atrás também, né? Foi dia 11 de outubro que eu fui nesse show. Foi tudo assim, ó. Dia 11 de outubro, dia 12 de outubro e dia 13 de outubro, 12 e 13, eu participei dos eventos em que eu fiz o Chapolin pela primeira vez. Nessas fotos aí que você mostrou na antes, né? E essa foto daí veio um dia antes desses dois eventos. E eu vou te dizer uma coisa. Esse dia aí foi muito legal, porque eu sei que foi tipo uma aula, assim, sabe? Eu fui no show dele, eu fui no show, mas eu tava meio que sabendo que eu ia ter meio que uma aula assim com esse cara, porque ele é muito carismático e além de carismático, ele é uma pessoa que de certa forma eu me identifico, porque ele interpreta um grande artista, né, que é o ícone pop, o Michael Jackson. E poxa, o cara ele faz basicamente o que eu queria fazer também, né, só que com outro personagem. Claro, ele é um cover, eu sou um cosplayer, né? Tem uma certa diferença, mas as coisas às vezes meio que se casam, né? E esse dia foi muito especial para mim. E eu acho que esse cara não deve ter noção, né, do quanto, de certa forma, o trabalho dele me fez eu me inspirar para poder fazer o meu com os meus personagens, né? Não como Michael Jackson, mas como os personagens do Roberto. Então, assim, nada mais do que uma inspiração, que podemos dizer. Sim, exatamente, exatamente. Ó, tem uma foto bacana aqui que você fez uma montagem. Fala um pouquinho dessa montagem. Bem original, hein? Isso é. Pois é, essa foto, eu já queria fazer mais fotos que fossem assim também, que
que fossem desse mesmo tipo, porque eu queria tentar, de certa forma, infelizmente, né? Eu não conheço nenhum ator do elenco, eu nunca tive contato físico com eles, já tive contato pela internet. Pela Com internet eu quem? já tive com alguns deles. Com Carlos Villagrán, eu já troquei e-mail com ele. Com a Maria Antonieta eu já interagi, se eu não me engano, num privado, se eu não me engano, uma coisa assim. O Edgar Vivar, eu já mandei umas fotos do meu cosplay para ele, acho que há um ano atrás, mais ou menos. E, se eu não me engano, foram esses aí. E também com o Ricardo de Pascoal, já interagi. O Ricardo de Pascoal, não sei se tu Você sabe, é se o o seu pessoal sabe, Furtado? Seu mas roubado? isso, deputado, exatamente, ele mesmo. Eu já dei uma leve interagida assim com ele. Foram esses aí o pessoal que eu interagi, mas foi tudo muito virtual, né? Eu nunca encontrei eles fisicamente. Aí me deu uma ideia, já que eu estava fazendo um book, tinha fotos originais, mas também tinha fotos a qual eu queria reproduzir, que são fotos que já existiam. Tem várias que eu reproduzi, que são fotos bem conhecidas que tem na internet. E essa foto aí é uma delas. É uma foto que é bem conhecida, que é do ano de 74, né, da temporada de 74, a qual eu reproduzi e eu me substituí. Em vez de ser o Chespirito, né, como Chaves, sou eu como Chaves. É basicamente isso aí. E tem algum episódio em especial que você mais curte? Todos são ótimos. Mas algo que Poxa, marcou? olha, assim, pode parecer até meio clichê assim de dizer, porque eu acho que todo fã tem um certo apego com esse episódio. Eu gosto muito de todos, todos têm um grande espaço no meu coração, todos preenchem o legado do Roberto muito bem. Eu acho que não tem um episódio que é desnecessário. Mas o episódio que eu gosto muito, com certeza, é a saga de Acapulco e principalmente a última parte, que é a terceira. Por quê? Porque eu não sei o que acontece, que tem uma coisa muito espiritual naquela música, encerramento, Boa Noite Vizinhança, que tem uma coisa muito espiritual em que eu já chorei muito ouvindo essa música. Eu lembro, inclusive, que na época que o Roberto Bolanhos morreu, eu acho que eu posso dizer, a primeira vez acho que eu estou dizendo isso, acho que foi a primeira vez que eu tive uma crisezinha de ansiedade, porque eu nunca tinha perdido muita gente, sabe? Assim, de pessoas que eu admiro, assim, sabe? Nunca tinha perdido muita gente. E eu lembro até que estava passando no SBT o episódio de Acapulco, um dia depois da morte dele, que eles fizeram uma maratona Sim, de isso me vários episódios recordo. do Chaves e do Chapolin. Foi num sábado. Pois é, e aí eles passaram o Boa Noite Vizinhança, a saga de Acapulco, né? E a partir desse dia, toda vez que eu assistia, basicamente, esse episódio, é uma das vezes, e não é a última. Muita gente acredita que esse episódio foi o último com Carlos Villagrán. Tem todo um mito que diz que foi o último episódio em que tem todo o elenco reunido. Não é. O elenco se reuniu muito depois disso. Mas é um momento em que o elenco se reúne, em que a gente para pensar assim, poxa, metade do elenco hoje em dia já não está mais aqui. E eu não sei porquê, mas me toca muito, sabe? De uma forma muito, muito doida. Então posso dizer que esse é o episódio que mais me mexe. Não é pela história em si, mas é pelo desfecho do episódio. Verdade, concordo. E algum comentário em si marcou você fazendo o cosplay? Sim, aconteceu uma coisa que pode parecer muito simples, mas foi o que aconteceu. Quando eu estava fazendo essa roupa que eu estou vestindo aqui, quando eu estava me predestinando a fazer essa roupa, quando eu estava comprando os materiais e tudo mais, eu fui à procura desse mesmo material que eu fiz as anteninhas que eu falei, né? E eu fui numa loja de aviamentos e aí eu comecei a dizer, olha, eu estou procurando barbatana, que é essas hastes de metal, né? E aí o atendente, né, ele começou a me perguntar, tá, cara, mas, pá, cara, olha, me desculpa, eu sei que não tem nada a ver comigo, mas tu pode me dizer o que exatamente tu quer isso? Aí eu Qual o falei, intuito?
eu vou ter que te dizer a verdade, eu sou cosplayer. E eu tô precisando para as anteninhas do Chapolin Colorado. Quando eu falei isso para ele falou, pô, cara, não acredito, cara, não acredito. É tu, o cara que fez o Chapolin, que tava num evento e tal, lá no shopping. Eu tava com a minha família e tal. E, pô, cara, pô, que legal, cara. Olha, parabéns, parabéns pelo teu trabalho, que é maravilhoso, tá muito bom, tá muito bem feito. E aí ele falou pro pai dele, ó pai, o negócio é o seguinte, dá um desconto aí pra esse cara. Dá um desconto aí pra esse cara porque eu gosto de investir pessoal das artes, eu gosto disso daí. Eu gosto desse trabalho. Obrigado, cara. A gente tirou, a minha família, a gente tirou todo mundo foto contigo num evento. E aí eu fiquei, poxa, gente, que legal. O cara, ele mal me conhece, eu só tirei uma foto só. Talvez eu tenha realizado um sonho, talvez, dele ou da família, eu não sei. E aí ele me deu um desconto. Pode parecer uma coisa tão pequena, mas é uma coisa Com grande que é significado. significativa, né? Porque, ao final, sim, é uma pessoa que não conhece muitas das vezes a nossa vida pessoal, mas que ainda assim acredita na humanidade, no valor da humanidade. E aí ele foi lá e me deu um descontinho. Pode parecer uma coisa tão mísera, mas foi uma coisa bem legal. Eu gostei. E, pô, foi muito legal. Se eu encontrar esse cara um dia de novo, vou dizer pra ele: ó, cara, obrigado, cara, muito obrigado. É, essa daí foi a história que uma das que eu mais gostei, assim. Aqui tem uma imagem de você com a criança, né? Isso, isso. Esse dia aí foi. Sim, essa daí foi no começo do ano, desse ano. Foi. É que, tipo assim, eu sou cristão, né? Eu frequento uma igreja. E aí eu fui escalado para dar aula para as crianças. Aula sobre a Bíblia, né? E aí, nesse dia, eu tive que dar aula. E aí eu pensei, pô, mas eu quero ser mais criativo, vou usar. Eu vou. Eu falei assim pra moça que cuida das crianças. Eu falei pra ela assim, olha, eu não vou ir hoje. Ela disse, mas como assim tu não vai hoje? Eu te escalei, como é que tu não vai? E aí eu disse, não, quem vai hoje é o Chapolin Colorado. E aí, como o Chapolin, como eu disse, né, no começo ele é um personagem bastante versátil, eu decidi ir vestido de Chapolin e foi uma aula bem legal, foi uma aula bem divertida. Eu tenho que dizer a verdade que a maioria das vezes as crianças não prestaram atenção na aula, ficaram me fazendo perguntas e olhando para minha roupa, me olhando de cima a baixo. E aí eu fui tirando foto com alguma das crianças ali, né? Para ficar de recordação, para não passar esse momento em branco, né? E é essa a história dessa foto. Aqui tem uma, ó. Você, criança, Isso, essa foto eu botei hoje. o que era a sua infância? Fala um pouquinho como é que era a sua infância. Bem, a minha infância, eu sempre fui uma pessoa bastante sozinho, né? Eu sempre fui muito sozinho, não tinha muitos amigos, a maioria das minhas amizades eram de escola. E a minha infância, eu sempre ouvia muito, as pessoas sempre profetizavam na minha vida de que eu iria ser um artista. Só que uma das primeiras coisas que eu fiz assim na infância envolvendo a arte, que é desde que veio de berço, assim, desde que eu comecei, era desenhar. Eu sempre fui muito bom assim em desenhar, em criar imagens e coisas assim. Eu sempre fui muito bom de fazer isso aí. E sempre eu fui conhecido como um artista, né, nos lugares onde eu ia, porque as pessoas diziam, pô, esse cara desenha bem e tal. Só que com o passar do tempo eu fui ganhando fui pulando, né, subindo degraus da arte, né, e indo para outros rumos, aos pouquinhos, né, de uma forma meio tímida. E aí eu fui indo, né. E eu posso dizer que eu vivi sim uma infância bastante feliz, uma família maravilhosa. E aí nesse dia, logicamente que eu não lembro, né? Mas eu vivi uma infância bastante feliz, né? Eu era uma criança, sempre fui muito. Eu era tímido, né? Eu não posso mentir, eu era tímido, eu era muito tímido.
E se eu fosse conversar com o meu eu do passado, meu eu talvez até dessa idade aí, eu posso dizer que eu acho que o meu eu do passado não ia acreditar no meu eu do presente, né? Eu acho que, sei lá, não sei se ele iria acreditar que eu iria sair dessa zona de vergonha, né, de timidez que eu tinha muito naquela época. Hoje em dia a coisa mudou um pouco. Eu sou mais comunicativo, eu converso mais, eu não Aham. sou tão tímido. E é essa história. E através pela sua experiência, o que que você pode passar de mensagem? Que as pessoas que ainda se encontram aí numa dificuldade da qual você passou. Sim, então, assim, ó, a vida ela sempre é muito complexa. Eu acho que é sempre muito importante a gente apresentar o nosso histórico, o que que a gente passou na vida, e não só contar o momento vitorioso, porque é aí que a gente quebra, sabe? A gente corta aquele argumento que às vezes as pessoas dizem de ah, mas tu não sabe o que eu passei, tu não sabe o que eu passo. A partir do momento em que a gente diz para as pessoas, olha, não, eu já tive lá naquele fundo do poço, tive bem lá no fundo do fundo do fundo do poço. E eu venci, eu posso dizer que eu venci, eu sou melhor, eu sou outra pessoa, eu não me comparo como eu era um ano atrás, sabe? Eu aprendi a me amar muito. Então eu posso te dizer que essa mudança aconteceu logicamente para melhor. E o que eu posso dizer para essas pessoas, para todo mundo que está assistindo, para quem vai assistir depois, é que a gente sempre tem uma utilidade. A Verdade. gente sempre tem uma utilidade. A gente sempre tem alguma coisa que a gente gosta, que a gente é bom. Muita gente, o mundo inteiro pode estar dizendo para a gente assim, não, olha, cara, tu não vale nada, tu não presta, tu não é porcaria nenhuma nessa vida, tá? E tu pode acreditar, mas se tu não te autoanalisar, se tu não parar e ver, não, peraí, o que que eu sou de verdade? Quem eu sou? O que que eu sou para a sociedade? O que que eu sou para as pessoas? O que que eu sou para minha família? Aí, o que que eu sou para mim mesmo? Quando a gente para pensar isso, a gente evolui, a gente cresce e a gente muda. Quando a gente descobre que a gente tem um dom, um talento, que eu sempre digo que é dado por Deus, a gente tem que trabalhar nesse talento, investir. Investir muito. Eu vou te dizer bem a verdade, eu vou te dizer uma coisa que eu não costumo dizer. Eu não sou uma pessoa com muitas condições financeiras. Eu não sou. Eu tenho muita coisa na minha casa que está faltando. Muita coisa para mim está me faltando. Mas eu decidi investir e arriscar nesse sonho. Porque fazer cosplay Você acreditou? é uma coisa. Você está Isso, apostando. cosplay. Sim, cosplay é uma coisa muito cara. É uma coisa muito cara, não é barato. Se a gente quer fazer exatamente do jeito que a gente idealiza, ou até além do que a gente idealiza, a gente tem que saber que a gente vai gastar muito dinheiro. Então, eu investi muito, eu investi até o que eu não tinha. Eu deixei de comprar coisas mais úteis para mim e comprei, investi, né, no que eu achava que o que poderia me vir um lucro. Então, o que eu digo é o seguinte: toda coisa que a gente investe, que a gente gosta, do nosso coração, eu sei que o coração é uma coisa meio enganosa, mas que a gente tem uma intuição forte, assim, que a gente acha que a gente tem que investir, a gente não pode ter medo. A gente tem que Concordo. tentar, tem que arriscar. A gente pode quebrar a cara, a gente pode, eu mesmo digo, quando eu fiz a minha primeira roupa de Chaves e de Chapolin, eu pensei, tá, eu vou fazer isso. Mas se não der certo, bola para frente, eu vou seguir, eu não vou ficar chorando pelo leite derramado, não, eu vou seguir. Eu acho que até então tá dando certo. Tá dando certo, eu aos pouquinhos, né? Eu não sou uma pessoa muito conhecida, eu não tenho milhões de seguidores, definitivamente não tenho. Não sou a pessoa mais socializada do mundo, definitivamente não sou. E ainda assim eu acredito que eu tô colhendo os frutos. Então é isso, é disso que se trata, sabe? É plantar e colher. A gente tem que plantar, a gente tem que esperar, porque uma hora a gente vai colher alguma coisa. É isso que eu penso. E digo que para quem se interessa em fazer cosplay, ouse muito, seja bastante ousado,
Não tenha medo, não fique pensando o que as pessoas vão pensar. Meu Deus, eu estou fantasiado de um personagem aqui e as pessoas elas vão ficar pensando coisas sobre mim. Não, a gente tem que cortar isso. A gente tem que simplesmente fazer e ir se divertir e ir a fundo no personagem, mergulhar, se dedicar. É isso. É isso que eu digo para as pessoas. Bacana. E se você pudesse dizer algo ao Chaves e ao Chapolin, esses personagens que hoje estão te dando a visibilidade, o que que você diria? Eu diria, bom, é complicado. Eu diria muito obrigado. Eu acho que eu não saberia o que dizer assim se eu pudesse. Eu acho que toda palavra que eu fosse falar iria ser superficial, ia soar superficial. Mas se eu pudesse falar alguma coisa, até para o Roberto Bolanhos, até inclusive uma coisa, um fato que eu queria contar, é que no ano em que o Roberto morreu, o pessoal do Fórum Chaves, que eu não sei se já ouviu falar, Sim. eu não sei se o pessoal lá da moderação se recorda desse fato, mas eu acho que sim. Eles estavam bolando de fazer um livro a qual eles iriam colocar homenagens, né, dos fãs. E essa foi, de certa forma, uma pequena oportunidade que eu tive de poder mostrar um desenho, alguma coisa para ele, né? E exatamente no ano que eles estavam planejando, ele faleceu. E aí essa oportunidade, essa chance, ela foi cortada, sabe? E eu não tinha o que fazer, sabe? Eu não tinha o que fazer. E essa oportunidade, infelizmente, foi cortada. Mas se eu pudesse dizer alguma coisa, eu diria muito obrigado. Eu não teria muitas palavras para dizer, eu só diria isso, de verdade, mas de coração. E agora são quais os próximos projetos agora? As próximas ideias? Bem, assim, ó, eu por enquanto vou focar nesses personagens, só que eu quero fazer uma coisa um pouco maior. O meu objetivo é trabalhar, claro, né, para tudo se normalizar. O meu objetivo é participar de festas, de eventos, essas coisas assim. É isso que eu quero focar. Eu quero trabalhar bastante essas áreas para aos poucos ir enchendo o meu currículo, né, de coisas. E por enquanto eu vou investir bastante nesses personagens porque eu tenho sonhos tão doidos assim na minha cabeça que eu tenho a vida toda para realizar. Eu por enquanto não quero comentar eles porque eu tenho que realmente ver se isso vai ser possível um dia. Mas eu tenho muita coisa assim para fazer, muito objetivo na minha vida toda para fazer de coisas envolvendo o trabalho que eu faço. Bacana. Eu quero aqui finalizar fazendo uma foto e eu gostaria que você partisse para os agradecimentos também, né? Vamos lá? Sim, sim. Pera aí. Bem, assim, a gente vai tirar uma foto agora? É. Ó, Tá bom. pera aí. Deixa eu ver aqui. Pera aí, eu vou pegar uma marreta aqui, ó. Pera aí, ó. Ah, show. Isso aqui eu não posso. Essa arma não pode faltar. Pera aí. Show. Muito bom. E o que você tem a agradecer às pessoas que estão apoiando o seu trabalho agora? Bem, eu quero ser muito grato porque a gente sabe que o pessoal que trabalha nesse ramo de arte, nesse ramo de festas, de eventos, coisas assim, sabe que é um ramo meio complicado. Eu posso dizer que aqui no Brasil a coisa é um pouco meio complicada. Então, logicamente, a gente precisa do apoio das pessoas, a gente precisa do apoio dos fãs, os fãs que reconhecem, os fãs que admiram, os fãs que notam detalhe por detalhe, que sacam às vezes a referência de uma foto ou de um vídeo ou de uma fala, alguma coisa do tipo. Eu agradeço muito isso porque esse pessoal que faz, né, a gente entender que o que a gente está fazendo está tendo algum retorno. Então, eu agradeço muito de coração o pessoal que me apoia, as pessoas que sempre comentam, que sempre colocam, que emanam uma energia positiva, que apoiam, que diz, não, não, cara,
trabalho está indo, mas que também eu digo que não é só de elogios que a gente vive, né? Verdade. Eu sempre costumo dizer que elogios é bom, mas quando a gente escuta uma crítica que é construtiva, essa crítica construtiva, ela às vezes se torna muito melhor que um elogio. Então, porque é a crítica construtiva que faz a gente crescer, né? Que faz a gente evoluir, que faz a gente trabalhar, né? A todas as coisas sem a gente cair numa zona de comodismo, a qual a gente acha que tá tudo bem e assim vai ficar, e às vezes aquele nosso trabalho tá indo abaixo, né? Às vezes a gente nem percebe que a gente já se acomodou com aquilo ali. Então, eu agradeço todas as pessoas que fazem críticas positivas ou críticas construtivas, né? Coisas que têm fundamento, né? Claro. Então, sou muito grato. Olha, eu quero agradecer por participar dessa live, né? Uma data tão importante, né? Dia 12 de outubro, Dia das Para Crianças. mim, Eu espero que o seu trabalho possa ganhar uma proporção, uma dimensão daí que você venha se surpreender. Eu torço por verdade. você. Parabéns aí pela Tô, dedicação, pela iniciativa, que é uma coisa que não é fácil, né? Então a gente tem que mais assim buscar forças, principalmente em Deus, e avaliar, né, fazer a peneira dos bons comentários, daqueles que é torcem, né? verdade. Que é o fundamental de tudo. Sim, Então, muito sucesso aí exatamente. para você e parabéns aí pela iniciativa de fazer uma homenagem a um cara que é uma referência. Ah, você tem o chavinho aqui, Verdade. ó. Eu Davi está também tenho aqui, participando aqui meu. da live. Aqui, ó. Eu também tenho aqui. Chaves, tem aqui o Kiko hoje, rapaz. Muito emocionante. O Ah, Kiko viu a live minha. Foi surpreendente, cara. Não esperava aquilo. Interagiu. Então, eu acho que ser criança é isso, cara. É manter a pureza. Pureza na alma, né? verdade, Que verdade. você possa fazer isso Mas, aí com muito sucesso nos cosplays e que, após a pandemia, possa pintar muitos e outros convites para o seu trabalho crescer. né? É, pessoal, me contrata aí, me dá uma moral. Tá show. Muito obrigado, cara. Sucesso aí. De nada. Muito obrigado, eu que agradeço. Valeu. Quem passou pela live, uma boa noite. Lembrando que a live vai ficar salva aqui pelo GTV e eu vou colocar lá no YouTube logo. Aí você já faz a divulgação aí. Pô, quero ver. Obrigado Valeu. aí. Tamo junto.